Olá, sexto ano. Na segunda-feira, a primeira prova que vocês vão ter é sobre redação. E o assunto da redação é carta do leitor, tá? Para que se escreve uma carta do leitor? Que tipo de carta é essa? É um tipo de carta escrita por leitores, enviada e possivelmente publicada em um espaço aberto dentro dos meios de comunicação jornalísticos. Para a nossa linguagem, vamos lá. Quando você lê uma revista, lê um site que tem alguma matéria interessante, né? Assiste ou pega o jornal e lê uma parte de uma matéria que você achou muito interessante, achou muito legal. Você é o leitor, tá? Então, carta do leitor quer dizer que o leitor está escrevendo para aquela revista ou para aquele meio de comunicação, tá? Por exemplo, eu entrei na internet e eu vi num site uma notícia sobre alimentação saudável, né? O que a gente tem que comer para manter o nosso corpo saudável. E aí eu comecei a ler aquela entrevista, achei muito interessante e achei que seria muito legal escrever para aquele site, para aquele meio de comunicação e dar a minha opinião. Pronto. Essa carta serve para dar uma opinião, uma sugestão, fazer uma reflexão, uma crítica, um elogio ou um incentivo, tá bom? Então, para que eu vou escrever para esse veículo de comunicação? Com essas opções, para dar uma opinião, sugerir alguma coisa que eu acho que faltou na entrevista e eu acho que podia ser bom acrescentar, fazer uma reflexão sobre o assunto, criticar se eu achar que eu devo criticar, elogiar se eu achar que merece um elogio ou incentivar, tá bom? Então, eu quero escrever a carta. Qual é a estrutura que eu tenho para escrever essa carta? Elementos da carta do leitor. O que é que tem que ter numa carta do leitor? O que é obrigatório ter numa carta do leitor que vai ser cobrado na prova? Atenção, crianças. A primeira coisa que vocês têm que colocar é o local e a data. O local, a cidade onde você está escrevendo e a data que você está escrevendo aquela carta, tá bom? A próxima informação que deve vir em seguida do local e data é o destinatário, ou seja, o nome do veículo de comunicação. Vou dar um exemplo aqui. Eu vi numa revista, por exemplo, eu vi no G1, no site da Globo. Um exemplo, né? Então, se eu vi no G1, o meu destinatário é G1. Se eu vi na revista Contemporânea, o meu destinatário vai ser o nome da revista Contemporânea. Então, o destinatário é para quem está se inscrevendo, tá? Eu vou escrever para quem? Essa pessoa, esse veículo de comunicação é que vai ocupar esse lugar, ok? A saudação. Depois que você escreve o local e a data, você vai escrever o destinatário, a pessoa que vai receber a sua carta, o nome do veículo, ou seja, quando eu falo em veículos de comunicação, eu falo o nome da revista, o nome do site, o nome do jornal, tá bom? A saudação será olá, oi, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você for escrever. E a saudação é algo simples, tá bom? O corpo do texto, depois da saudação, você começa a escrever o seu texto. O corpo do texto tem que ter o quê? Uma mensagem curta, tá? Não pode ser uma carta imensa, mesmo porque se eles acharem interessante a sua opinião, eles podem publicar a sua opinião, então não pode ser uma carta grande. Uma mensagem curta, objetiva e direta, sem rodeios, com elogios ou críticas, com comentários ou sugestões,
tá? Como eu tinha falado anteriormente. Qual é o seu objetivo de escrever essa carta? Você quer elogiar? Então, na carta você vai discorrer com elogios. Se na carta você quer criticar, então você vai fazer a sua crítica na carta. Se você quer comentar algo que você achou relevante, interessante, é isso que você vai colocar na sua carta. Ou se você quiser dar uma sugestão, da mesma forma, tá bom? Depois que você faz a mensagem, né? Você vem com a despedida, que pode ser até logo, até breve, um abraço, tá? Você tá se despedindo na carta. E por último, o remetente. Quem é o remetente? O nome da pessoa que escreve. Então, no final, a pessoa que escreve, o leitor, assina o seu nome, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei um exemplo aqui. Vamos começar assim, que aí a gente vai vendo parte por parte, tá bom? O exemplo. Lembra o primeiro item, local e data. Então, tá aqui, ó. Fortaleza, 29 de setembro de 2022. Já fiz o meu primeiro item. Segundo item, destinatário. Para quem vai essa carta? Você pode fazer assim. Atenção de... E aí põe o nome do jornal ou da revista. Ou você pode botar essa sigla aqui, ó. ATT, que quer dizer a mesma coisa que a atenção, tá? Atenciosamente não se usa só no final de uma carta, tá bom? Então, no início da carta, ou você vai botar somente o nome da revista, ou do site, ou do jornal, ou você coloca a atenção de, tá bom? Aí segue, qual é o próximo passo? Saudação, tá aqui, ó. Eu coloquei 3 exemplos. Olá, pessoal da revista. Bom dia, boa tarde, é a minha saudação, tá bom? E aí começo com a corpo da mensagem, né? Mensagem curta, você tá vendo? E objetiva. Vou ler para vocês. Ó, atenção. Quando se escreve uma redação, quando se escreve um texto, vocês têm que ter atenção na pontuação, tá bom? Quando se escreve, tem que ter, ó, um dedinho, que significa o parágrafo, tá bom? Então, quando eu começo a escrever, eu não posso escrever ele no início da margem. Eu tenho que afastar ele um pouquinho da margem, que é o meu parágrafo. Tem que obedecer, isso é muito importante, tá bom? E aí a gente começa a escrever. Gostei muito da matéria de vocês falando sobre cuidados com o corpo da edição de setembro. Aí observa que eu coloquei uma vírgula, vocês têm que colocar a vírgula no texto de vocês. Esse assunto sempre chama a atenção de quem quer manter hábitos saudáveis. Pronto. Você percebeu o que é que eu fiz? No primeiro parágrafo que eu escrevi, eu disse o porquê que eu estou escrevendo. Qual é o motivo de eu estar escrevendo? Eu disse que eu gostei muito, então o motivo foi um elogio, tá bom? Então, no primeiro parágrafo, vocês têm que se limitar a colocar o porquê vocês estão escrevendo. O que levou vocês a escreverem para essa revista. Então, eu aqui no meu exemplo, estou dizendo que eu gostei muito da edição, falando sobre cuidados com o corpo, né? Então, eu estou dizendo por que eu estou escrevendo. No segundo parágrafo, eu coloco aqui uma sugestão. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, podem criticar, podem fazer uma reflexão a respeito do assunto. Eu coloquei assim, ó. No segundo parágrafo, você vê que eu obedeço, ó, a mesma direção do primeiro, tá vendo? Então, eu não posso começar esse parágrafo no início da margem. Se eu dei um ponto parágrafo aqui, eu sigo com um ponto parágrafo no segundo parágrafo e na mesma direção para haver coerência no texto de vocês. No segundo parágrafo eu coloquei assim: gostaria de dar uma sugestão. Incluam mais dicas de receitas saudáveis. A minha sugestão, tá bom? E aí eu me despeço com a minha despedida. Um abraço e a minha assinatura, Paula Dourado, tá bom? Então vamos lá. Revendo novamente para que não haja dúvidas.
Carta do leitor é a carta que eu, como leitora, você, como leitor de um texto, de uma notícia, de uma reportagem, de uma matéria numa revista, escreve, tá bom? Carta do leitor, eu, leitora, estou escrevendo para aquela carta. Por que que eu escrevo? Porque algo naquela matéria me chamou a atenção, então eu quero dar a minha opinião, a minha sugestão, ou reflexão, ou crítica, ou elogio, ou incentivo. Quais são os pontos importantes para que tenha nessa carta, que são os elementos da carta do leitor? Local e data onde está sendo escrita aquela carta, destinatário, o nome de quem vai receber, o nome da revista, o nome do jornal. Terceiro ponto, a saudação, bom dia, olá, oi, boa tarde, tá bom? Corpo do texto, mensagem curta, objetiva, direta, elogiando ou criticando, comentando ou fazendo sugestões a respeito da matéria que vocês leram. Despedida, até logo, até breve, como eu tinha falado. Remetente, o nome de quem escreve, no caso, o meu nome, o seu nome, tá bom? E o exemplo aqui. Qualquer coisa vocês voltam o vídeo para não ficar dúvidas. Bom, eu não sei como é que vai funcionar a prova de vocês. Se ela vai colocar uma matéria e pedir para vocês escreverem sobre ela, ou ela vai o professor vai colocar um tema livre, que eu acho muito difícil, porque em prova de redação dificilmente ter tema livre. Provavelmente eles vão colocar um exemplo de uma matéria e vou querer que vocês discorram sobre ela, falem sobre ela. Mas vocês seguindo esse passo a passo, não tem erro, tá bom? Para hoje, como não vai ter aula aqui no reforço, eu queria que vocês fizessem uma carta do leitor para mim. No horário que vocês viriam para cá, vocês assistam esse vídeo, façam essa carta. Sobre o que, tia? Sobre qualquer assunto, tá bom? É um exemplo, é um tema para estudo, tá bom? Vocês façam sobre algo que vocês viram na TV ou algo que vocês leram em algum site, sobre o assunto que vocês acharem melhor falar. Mas lembre-se, eu não posso aqui dizer fugir do assunto. Não se pode fugir do assunto. O seu objetivo em escrever essa carta é aqueles que eu tinha citado anteriormente, esses objetivos. Eu não posso aqui, na carta do leitor, fugir e me perder no assunto, eu tenho que ser objetiva. O que eu quero com essa carta? Eu ouvi uma reportagem no jornal falando sobre artesanato, né, produtos feitos à mão. Aí eu vou falar sobre o artesanato. Eu vou dar a minha opinião, sugestão, reflexão, crítica, elogio ou incentivo sobre aquele assunto. Não pode fugir do assunto, tá bom? Por exemplo, vou falar de futebol, né? Eu vou falar sobre uma notícia que veio sobre a Copa do Mundo. Aí eu vou dar, porque eu gosto muito do Neymar, eu acho ele um jogador. Não pode fugir do assunto. Tem que falar sobre a notícia que vocês leram. Ou vocês estão com o objetivo de elogiar, dar opinião, vocês não podem fugir do assunto. Você leu uma notícia sobre o Neymar não vai jogar na Copa. Aí você vai dizer a sua opinião. Poxa, eu gostei muito da reportagem que vocês fizeram, da notícia que vocês veicularam. Mas eu acho que vocês deviam colocar os motivos pelo qual ele não vai participar. Vocês não podem dizer, eu tô triste aqui porque o Neymar não vai participar. Não é esse o objetivo da carta do leitor. O objetivo não é vocês falarem, fugirem do assunto. Vocês têm que escrever com o objetivo de dar a opinião, sugestão, reflexão, crítica, elogio ou incentivo sobre a reportagem. Vocês não podem colocar nada que fuja do assunto. Por isso, eu quero que hoje vocês façam essa carta do leitor, para que eu veja como é que tá a escrita de vocês, como é que tá a questão da pontuação em relação a uma redação. Embora eu já conheça cada um de vocês, eu quero que vocês pratiquem e me mandem para ver como é que tá a escrita e o raciocínio de vocês em relação a isso, tá bom?